A importância da água. A água é uma substância essencial para todos os seres vivos do planeta, incluindo os seres humanos que devem ingerir cerca de 2 litros de água por dia. A água é uma substância encontrada no nosso planeta na forma da sólida, líquida e gasosa, em que se caracteriza por ser formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. E agora, falando sobre o consumo setorial da água, a gente tem um dado da ONU que fala que 70% do consumo de água no mundo é voltado para o setor agrícola. E depois desse percentual, 22% do consumo é para a indústria. E já para o uso doméstico, a gente tem 8% do consumo. Nessa imagem a seguir, que fala justamente sobre a distribuição de água no planeta, fala que a água salgada está presente em maior quantidade, ou seja, com 97,5%, e a água doce em menor quantidade, com 2,5%. Nessa imagem a seguir, que fala sobre a distribuição de água doce, ela fala, por exemplo, das porcentagens em que a água doce está presente. Por exemplo, as águas subterrâneas está com 29,6% de água doce. E assim vai. E nessa próxima parte, fala sobre o acesso à água, né? O acesso à água aí que ele é tão discutido, gerando até conflitos, como é o caso, por exemplo, do Oriente Médio, do conflito da água do Oriente Médio, que o Oriente Médio ele é muito rico em petróleo, que desencadeia ele ser mais pobre assim em água. Então, isso é um dos grandes motivos para esses conflitos que estão acontecendo hoje. E aqui a gente tem um dado da ONU, inclusive, que fala que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água própria para o consumo. Ou seja, 2 bilhões de pessoas no mundo. E esse secretário alerta as desigualdades encontradas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, por meio dessa informação última, já dá para a gente meio que deduzir que a maior parte dessas 2 bilhões de pessoas do mundo que não têm acesso à água são de países em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos. Isso já é um fato que a gente já pode deduzir. A água no corpo humano. A água é essencial para o funcionamento do corpo humano e também do corpo de outros animais. Para se ter ideia da importância dessa substância, devemos entender primeiro a composição dos nossos organismos, o qual apresenta entre 60% a 75% de água. Essa grande quantidade de água é fundamental para a realização de processos básicos. E nessa última parte, a gente apresenta formas de economizar água. Então, são exclusivamente no ambiente doméstico, porque a gente tem formas industriais, formas agrícolas, mas nesse tópico a gente vai abordar formas de economizar água no ambiente doméstico. Então, primeiro fala sobre cronometrar o banho, isso a gente não meio que não tem como discutir porque é fato, desde sempre a gente foi ensinado a isso. E pulando algumas partes, a gente tem, por exemplo, reaproveite a água da máquina de lavar e em seguida tem não lave calçadas com mangueira. Isso é bem importante porque eles estão meio que interligados. A gente pode usar, por exemplo, a água da máquina de lavar para usar para lavar a calçada e assim por diante. E lave carros com baldes, isso é super importante também. A gente vê várias pessoas aí. E por último, e não menos importante, verifique e corrija quaisquer vazamentos, ou seja, são serviços domésticos que a gente faz no cotidiano, simples e que fazem total diferença na hora de economizar água. E claro, a gente não pode esquecer da parte de conscientização de pessoas próximas, por exemplo, de órgãos públicos. Isso é importantíssimo também, faz muita diferença.